reconhecer particularidades e gerar identificação em personagens, personalidades e na sociedade, como parte integrante deste meio, sem distinção, é um desafio para aqueles que não são vistos como modelos de um padrão de beleza. Os estereótipos estabelecidos pela sociedade definiram desde muito cedo que os belos são os padrões europeus, excluindo destes conceitos de referência todos que não se enquadrassem dentro desse perfil. E a autoaceitação passa invariavelmente pela identificação do ser no meio em que ele vive, nas imagens com as quais se identifica, com as personagens que vê, com as histórias que lê. E o projeto Nosso Cantinho da Leitura tem justamente esse objetivo: fomentar a leitura e gerar identificação. Ainda que se entenda que o ensino da história e cultura africana tenha entrado no currículo por meio de legislação no ano de 2003, na realidade esse é um equívoco. A inclusão dessa temática curricular é um dispositivo constitucional que existe, portanto, desde 1988 e surge na redação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas vem reforçado pela Lei 10.639 de 2003. Lei essa que deveria trazer uma transformação na forma com que a história desses povos seria contada. Contada agora sob a perspectiva da construção e contribuição histórica dos negros, e não mais apenas sob a ótica escravagista, como sempre aconteceu. Nós temos uma lei que fez 20 anos em janeiro, né? E apesar de existir a lei, a 10.639, que prevê o tratamento da cultura afro-brasileira e depois a indígena também ao longo do ano e não de forma pontual e caricata, apesar disso, essa lei, infelizmente, ela não é cumprida. Então, o nosso Cantinho da Leitura vem trazer essa literatura de autoria ou temática afro-brasileira e indígena para que as crianças possam se identificar positivamente, né? Eu acho que é uma obrigação que a gente tem de recontar essa história, porque a história do negro, do indígena, não é uma história do povo escravizado, não é uma história só. Tem heróis, tem heroínas, tem uma cultura maravilhosa e que existe, né? Mas que não é contada. E graças ao movimento negro, ao movimento indígena, a gente consegue hoje trazer essa literatura, fortalecer os professores, oferecer uma formação para que as crianças negras, indígenas e as brancas tenham uma identificação positiva. Isso é fundamental e assim a gente vai combater o racismo, porque dizem que o país não é racista, mas é sim, e a gente pode fazer muita coisa. E a prova dessa afirmação da Cristiane está no mercado brasileiro, que deveria refletir o perfil da sociedade, mas até há pouco tempo nunca atentou para isso. Não haviam bonecas, personagens, cosméticos e até mesmo lápis de colorir que permitissem criar imagens que representassem pessoas com cores de peles diferentes. Uma realidade que se altera muito, mas muito lentamente. Personagens de histórias em quadrinhos negros começam a aparecer. Os heróis negros da nossa história passam a figurar nos livros com o papel que lhes é devido. Protagonistas de filmes agora podem ser negros ou latinos e até indígenas. No mercado dos cosméticos, cremes para cabelos crespos, maquiagens para peles negras e até os grandes estúdios trazem as princesas com peles pretas para as grandes telas. Isso é muito recente, né? Se a gente pegar a história das princesas, por exemplo, da Disney, a primeira princesa lá dos anos 30, Branca de Neve, acho que nos anos 90 é que surge uma princesa negra. E mesmo assim sem o fenótipo, né? Uma princesa negra quase branca, né? Só a cor que muda um pouquinho. Isso é muito importante, que a criança negra se identifique. Olha, ela é como eu, que lindo esse cabelo, que quantos penteados eu posso fazer, que bacana essa minha cultura, né? Então é muito, muito, muito importante. A gente vem nesse caminho ainda lento, né, de uma identificação positiva, né? Afinal, somos sim todos diferentes e precisamos nos reconhecer assim. E a literatura é uma porta de entrada para esse caminho longo que começa a ser trilhado no combate ao racismo estrutural.
A literatura, ela nos oferece a oportunidade de conhecer o outro, de conhecer a diversidade. E para mim, diversidade é sinônimo de vida. Então é um direito das crianças brancas, negras, indígenas conhecer a diversidade, saber que ela existe, que nós somos diferentes. E que legal, Thelma, que nós somos diferentes. Que bom que nós somos diferentes. Então a literatura sim oferece, nós temos no nosso cantinho da leitura autores fantásticos, indígenas, autores negros, autores afro-brasileiros e alguns autores de temática, né, que são autores brancos, mas que escrevem sobre a temática, que também são livros maravilhosos. Uma criança desde bebê poder ter acesso a essa literatura, com certeza ela se constitui um cidadão muito mais fortalecido, muito mais empoderado, com uma identificação positiva, feliz, contente, né, da sua origem, da sua história, da sua cultura, e é isso que a gente quer.